Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Na natureza, a lei é sobreviver. Animais fortes e musculosos se destacam. Os que quase não são vistos também se aproveitam para passarem desapercebidos. Seja qual for a característica, todo animal busca resistir e fazer sua espécie perdurar. Mas por que animais tão parecidos possuem atributos diferentes? Como todos esses animais sobrevivem em ambientes tão distintos? Há pouco mais de 200 anos, nascia Charles Darwin, considerado pai da evolução. Ele é o autor do famoso livro A Origem das Espécies. Em especial, entre os muitos questionamentos e teorias levantadas por Darwin, a evolução se tornou um pilar para explicar o mundo sem a presença de um criador. A bordo do HMS Beagle, Darwin pôde fazer diferentes observações e chegar à conclusão de que existia por trás da natureza uma seleção natural das espécies. A seleção natural de Darwin diz que o mais adaptado sobrevive e passa as características aos seus descendentes, garantindo características vantajosas a uma população. E mais, ao aceitar a seleção natural, eu ainda posso crer na Bíblia e em um Criador? É isso que vamos descobrir. No Origens de hoje, eu vou visitar o maior zoológico particular do Brasil. Vamos descobrir os segredos por trás da teoria de Darwin. O primeiro erro que nós cometemos não são as mais fortes que sobrevivem. É isso que sempre falava. Sim, todo mundo sempre falando, é a mais forte que sobrevive. Não. Será que seleção natural e criacionismo estão em oposição? Não, a seleção natural, ela é um mecanismo que é usado pode ser usado tanto pela teoria da evolução, como também pelo criacionismo. E em 30 segundos eu estou de volta com essa e outras aventuras. Tigres, elefantes, girafas, hipopótamos. De perto é possível ver animais incríveis. Sabe onde que é esse lugar que eu tô falando? É o Zooparque de Itatiba, no estado de São Paulo, o maior zoológico particular do Brasil. São 500 mil metros quadrados de área remanescente de Mata Atlântica, com mais de 1.000 animais e 180 espécies diferentes. Eu já estou no Zooparque Itatiba, é o maior zoológico privado do Brasil. Quem está do meu lado? Eric, biólogo, obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar vir aqui e fazer esse passeio com a gente. É um prazer. Para falar de seleção natural, e essa vai ser a minha primeira pergunta, nós precisamos entender um pouquinho o que é espécie. É muito complicado definir? É quase assim uma guerra acadêmica entre biólogos definir o que é espécie. Eita. Não é que eles se estapeiam não, né? Mas é quase isto. Antigamente, nós tínhamos a seguinte intenção de dizer o que é uma espécie. É todo ser vivo que se reproduz e gera um descendente fértil. Só. Conceito. Era um conceito aceitável. Aí começamos a perguntar, e as espécies híbridas? E as espécies que não geram outros descendentes? A mula, por exemplo, não gera um outro descendente. Ela é uma espécie híbrida. Então elas não podem ser classificadas como espécie? Nós não temos hoje uma definição concreta para o que é uma espécie. Pegamos alguns elementos dentro de evoluções da embriologia, então desde o embriãozinho, como eles vão surgindo, elementos genéticos, elementos da anatomia, do corpo do animal. Vários aspectos a considerar. Vários aspectos para tentar chegar em definir
esta é uma espécie X. Então, nós vamos conhecer algumas dessas espécies, com certeza, aqui no Zooparque. É só o começo, vocês têm que nos acompanhar nesse percurso, tá? A quantidade de espécies que existe no planeta é realmente ampla e gigantesca. Em 1 hectare de bosque tropical é possível encontrar até 200 espécies de plantas, por exemplo. Em 1 hectare. Em um estudo que fizemos, por exemplo, com os morcegos em uma pequena ilha do Bosque Imbene, de aproximadamente meio hectare, tem 21 espécies de morcegos, ou seja, a riqueza das espécies é incrível. A taxa de descobrimento de novas espécies é muito grande. Anualmente, estima-se que esteja entre 6% e 10% a taxa de descobrimento. Ainda está se discutindo quantas espécies existem, mas existe mais ou menos um consenso de que conhecemos em torno de 2% e 3% do que existe no planeta. Apesar de conhecermos mais sobre as estrelas do que a quantidade de espécies do nosso planeta, é possível, por meio dos animais, fazer um grande exercício de observação, semelhante ao que fez Charles Darwin. Vendo a diversidade da vida animal no arquipélago de Galápagos, somando-se às observações de fósseis na Patagônia e da distribuição geográfica da EMA, Darwin começou a crer que as espécies mudavam com o tempo. Para ele, a Terra não foi sempre igual, pois acreditava-se que ela sofria mudanças com o passar do tempo e as espécies poderiam se adaptar a esse novo ambiente e gerar variações. Na época de Darwin, é muito comentado que a crença geral era o fixismo. Ou seja, que Deus criou os organismos nos mesmos lugares onde eles se encontravam no momento e que, além disso, as espécies não podiam mudar em nada. Então existiam muitos cientistas que duvidavam dessa ideia e a discutiam muito. E isso é lógico, pois uma das razões de Darwin ter chegado às conclusões que chegou foi porque ele sabia muito sobre seleção artificial. Ele sabia muito sobre a reprodução de pombas e de outros organismos. E era evidente que os organismos mudavam e que era possível fazer a mudança de forma artificial porque os seres humanos já faziam isso há séculos. Conseguiam diferentes tipos de animais domésticos, diferentes tipos de plantas. Ou seja, isso era possível fazer. Era possível mudar as espécies. Então, quando Darwin chega aqui com uma evidência de que isso é assim, é muito mais lógico pensar que existe um organismo ancestral. Um antepassado que chegou nas ilhas e em cada ilha ele se especializou. De alguma forma, ele se adaptou ao ambiente e mudou um pouquinho. É mais lógico do que pensar que Deus havia colocado um sabiá ou um todo diferente em cada lugar. Para Darwin, a seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução, já que a teoria afirma que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionados e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies. Eric, como funciona a seleção natural dessas espécies? Primeiro erro que nós cometemos, não são as mais fortes que sobrevivem. É isso que sempre falava. Sim, todo mundo sempre falou, né? A mais forte sobrevive. Não. As mais bem adaptadas é que sobrevivem e essas têm maior possibilidade de passar os seus genes aos seus descendentes. Então, se a gente pensar, por exemplo, duas espécies, e esse é um exemplo muito clássico, a Biston bitulária, né, que é uma mariposa, vivia na Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, bastante árvores, como a gente viu por aqui, espécie escura e espécie clara. A escura era muito mais difícil de ser vista pelos seus predadores, os pássaros, e a clara muito mais fácil. Então, os predadores iam nas claras e tinha muito menor quantidade de claras do que de escuras. Então aí sobressaía as escuras. Essas estavam bem melhores adaptadas. Com a Revolução Industrial, a cor mudou. Surge o branco, né, das paredes, das indústrias. Agora sai o marrom das árvores, o verde das árvores, o marrom dos caules, começa a sair. E aí as escuras ficam mais visíveis, as claras menos visíveis.
Então agora os pássaros enxergam mais as escuras do que as claras. Ah, então agora as betulárias diminuem a sua quantidade das escuras e aumentam a quantidade das claras. Esse é um exemplo clássico do que é a seleção natural. É aquilo que o mais bem adaptado, a espécie que mais se encaixa às necessidades do meio, sobrevive e a tendência de passar aos seus descendentes é muito maior. Pelas explicações de Darwin, podemos entender seleção natural da seguinte maneira. As girafas, por exemplo, que você pode ver logo atrás de mim, ilustram bem isso. Em seus estudos, Darwin encontrou fozes de girafa com pescoço mais curto que as girafas vivas. Tendo como base que o ser mais adaptado ao ambiente sobrevive, ele chegou à conclusão que as girafas de pescoço longo conseguiam alcançar alimentos nas copadas das árvores, diferentes das girafas de pescoço menor, a quem lhes faltou alimento. Sendo assim, Darwin chegou à conclusão que a seleção favoreceu as girafas de pescoço longo. Seria dizer que o organismo tem ali a informação genética para ter a cauda de diferentes formas. Mais achatadas ou menos, ou mais arredondada, ou as unhas mais longas ou curtas, ou uma cor diferente, e que toda essa informação já esteja de alguma forma na população e que depois essas características simplesmente se manifestem no organismo, quando necessário. Então, os mecanismos para que isso ocorra, isto é o que se chamaria de pré-adaptação, que o organismo, de alguma forma, já tem a característica antes e, de alguma maneira, quando chegam essas circunstâncias, está preparado para enfrentá-las. Não seria a seleção natural mais um ponto a ser questionado da teoria da evolução? Então, para a teoria da evolução, a seleção natural ela é uma força muito mais potente que os criacionistas. Como teorias utilizadas para questionar um criador podem, na verdade, nos dizer o contrário? A gente enxerga este projetista no desenho, nas imagens, nas formas, nas cores, em tudo que foi feito. Tem muita coisa que eu quero que você descubra junto comigo, logo depois do intervalo. No bloco anterior, Primeiro erro que nós cometemos, não são as mais fortes que sobrevivem. É isso que sempre falava. Sim, todo mundo sempre falou, né? A mais forte que sobrevive, não. falamos sobre a seleção natural de Charles Darwin. É aquilo que o mais bem adaptado, a espécie que mais se encaixa às necessidades do meio, sobrevive e a tendência de passar aos seus descendentes é muito maior. E eu investiguei a fundo todos os detalhes dessa teoria. E era evidente que os organismos mudavam e que era possível fazer a mudança de forma artificial, porque os seres humanos já faziam isso há séculos. E agora vamos explorar ainda mais o que o Zooparque tem a nos oferecer. Esse que é o maior zoológico particular do Brasil. E também descobrir se criacionismo e seleção natural são totalmente opostos ou não. Conforme vimos no bloco anterior, após inúmeras observações em suas expedições, Charles Darwin, autor do livro A Origem das Espécies, em 1859, entendeu que o ser mais adaptado acabava sendo selecionado, reproduzia os seus genes para assim fazer sobreviver sua espécie no ambiente. O debate científico fica então por conta do que ou quem foi responsável por essas adaptações. Um exemplo de seleção natural é o da iguana. Imagine que ela tivesse sua cauda modificada por um aspecto diferente e depois acabasse percebendo que essa cauda era útil para nadar. Ela não anteviu que iria precisar sofrer essa mudança. No entanto, ela se fez vantajosa naquele ambiente, fazendo a iguana sobreviver, diferente de outras iguanas que não sofreram essa mudança na cauda. Doutora, a seleção natural nega o criacionismo? Não, a seleção natural ela é um mecanismo que é usado pode ser usado tanto pela teoria da evolução como também pelo criacionismo. Então, segundo a teoria da evolução, a seleção natural seria um mecanismo, como o nome diz, que selecionaria os organismos mais adaptados para um determinado meio ambiente. Então, os organismos têm diferenças, né, entre eles, e aqueles que essas diferenças são genéticas, são determinadas por genes diferentes ou mutações diferentes, e aqueles que num determinado ambiente se adaptam melhor e procriam mais, tendo mais descendentes,
esses seriam selecionados. Então, dando um exemplo bem simplesinho aí, se você está falando, vamos supor uma espécie que eu tenha de besouros verdes e vermelhos. Tem as duas cores da mesma espécie, mas aqueles besouros servem de alimento para uma ave e eles vivem em cima de uma árvore verde. Logicamente, o que a gente pensa? Os besouros verdes, eles vão se camuflar muito bem na árvore e vão estar protegidos do ataque daquela ave. Enquanto aqueles besouros vermelhinhos, eles vão ser mais visíveis. Então, as aves vão tender a comer mais eles. Então, a característica verde, no caso desse besouro, e nesse ambiente, ela é melhor para o organismo. Então, a seleção natural vai atuar a favor dela. Os besouros verdes, eles tenderiam a sobreviver mais tempo, se reproduzir mais e deixar mais descendentes, enquanto que os besouros vermelhos tenderiam a ser eliminados porque eles são muito visíveis. Agora, veja, se o ambiente mudar, se esses besouros passarem a viver num outro ambiente diferente, por exemplo, no meio de rochas avermelhadas, estou supondo, vamos supor que fosse possível, o besouro vermelho, de repente, estaria mais bem adaptado. Então, a seleção poderia mudar isso. Antevidência. Essa é a palavra-chave para entender seleção natural aos olhos da ciência criacionista. Antevidência é a capacidade de prever determinados acontecimentos. Sendo assim, no criacionismo, as informações para adaptações sempre existiram nos seres vivos, sendo manifestadas somente quando lhe fossem necessários. Deus ele cria os tipos básicos. A palavra ali para espécie é baramim, né? Não quer dizer espécie segundo a taxonomia moderna, da biologia moderna. Então, criacionistas não são fixistas, naqueles que acham que Deus criou aquelas espécies são exatamente as mesmas hoje. Teríamos dificuldades para explicar, por exemplo, as etnias humanas, né? Temos asiáticos, negros, caucasianos, né? São todos originários de um mesmo casal e de uma mesma família pós-diluviana, né? Ali Noé e seus filhos e noras e esposa. Então, se houve variação na raça humana, e o criacionista entende que somos apenas uma raça, a raça humana, se houve variação étnica, isso também aconteceu na natureza, em plantas, animais e assim por diante. É necessário algo novo, nova informação. E informação nova não é barato. A melhor forma de se conseguir é através de algum tipo de contribuição inteligente de fora do sistema, introduzindo no sistema as informações. Isso é o que os criacionistas têm para oferecer. Eu acredito que funciona, que existe um criador que introduziu as informações, e por isso temos diversidade. A teoria de Darwin explica por que temos pequenas variações aqui e ali. Esse tipo de coisa é sim muito útil, mas não explica a grande questão: como surgiram os peixes inicialmente? Como surgiram os insetos inicialmente? Darwin realmente não explica isso. Para entender melhor essas questões colocadas pelo Michelson Borges e também pelo Dr. James Gibson, eu continuo o meu passeio pelo Zooparque de Itatiba, que é o maior zoológico privado de todo o Brasil, com mais de 1.000 animais em toda a sua área. Aqui eu quero entender como podemos ver planejamento utilizando a teoria da seleção natural. Pelo passeio, né? Nós estamos aqui bem de frente com os macaquinhos, uma espécie de macaquinhos, a gente está vendo até cria por aí. Podemos, né, enxergar de alguma forma um projetista? Ai, como isso é bonito de ver, né? Porque quando a gente fala em complexidade das espécies, a gente tem que pensar, e a gente pensa como se fosse uma ratoeira, né? Faltou alguma pecinha na ratoeira, aquilo não funciona. A ideia do projetista é exatamente esta. Se algo falta em uma espécie ou em determinado órgão, determinado tecido, em algum mecanismo genético, em algum mecanismo dentro do corpo da espécie, aquilo não funciona corretamente. O exemplo mais clássico que nós temos disso é de cicatrização. Se falta uma das enzimas de cicatrização dentro de uma série de 11 reações químicas que existem para que a cicatrização de um ferimento seja completa, ela não acontece. Então a segunda etapa depende da primeira, a terceira depende da segunda, a quarta e assim em diante. A ideia de um projetista é exatamente essa, de que o projeto ele teve que vir pronto e desenvolvido de uma única vez, não de pontos em pontos seletivamente, de uma única vez. Quando a gente observa tudo isso aqui, cada um com as suas características diferenciadas, bonitas, né, a lindeza desse parque aqui que a gente está, a gente enxerga
este projetista no desenho, nas imagens, nas formas, nas cores, em tudo que foi feito para que esse mundo seja a coisa mais bela que Deus nos deu, né? Como então a gente consegue conciliar a crença criacionismo com a seleção natural? Então, para a teoria da evolução, a seleção natural ela é uma força muito mais potente que os criacionistas, porque ela elimina genes que não estão bem adaptados, mas ela também teria um poder de fazer essa eliminação de genes e também o surgimento de novos genes e levaria ao surgimento desses novos genes, novas funções, novas estruturas. A seleção natural seria a base disso tudo. Então ela seria um mecanismo assim, muito mais potente que para o criacionista. Os criacionistas acreditam em mudanças dentro das espécies e entre espécies muito semelhantes. E eles acreditam que a seleção natural poderia ser uma força que levasse a isso. Mas a seleção natural levaria a mudanças pequenas, tá? E não a mudanças tão grandes como a teoria da evolução exige. O que nós vemos são sistemas complexos organizados que se vão perdendo elementos, muitas vezes até íons, moléculas, eu não estou falando nem de estruturas grandes, eles vão se desorganizando, né, e tendem a se extinguirem. Ou seja, essa é a ordem natural que nós vemos das coisas, e não o contrário. Coisas tão simples como os íons, como as moléculas, irem se juntando e agregando até formar um sistema complexo. Como podem se acumular tantas mutações em um genoma a ponto de fazer com que ele ganhe uma nova função tão diferente daquela que era a função inicial? É incompatível pensar em tantas mutações com a formação de sistemas complexos e harmônicos ao mesmo tempo. A seleção natural poderia também, dentro da visão criacionista, eliminar os indivíduos que fossem menos adaptados. Então, aqueles indivíduos novos que tivessem mutações ou características que não os adaptassem para o meio ambiente seriam eliminados pela seleção natural, o que seria uma coisa boa, porque esses animais não podem sobreviver. Então, eles seriam eliminados pela própria seleção natural. Aqueles animais que têm alguma doença, por exemplo, numa espécie que corre para se salvar dos predadores, então aqueles animais que não correm bem, que têm alguma doença, alguma anomalia, eles seriam eliminados pela seleção natural. Tá? Isso dentro da natureza, né? O ser humano mudou um pouco as coisas, a gente preserva esses organismos mais fracos, né? Então a gente muda nesse sentido, que a gente cuida dos organismos e preserva esses que são mais fracos, mesmo esses que têm problemas. Olhando para o passado, parece impossível reproduzir nossas origens. E mesmo que apontemos falhas nas teorias desenvolvidas por Darwin, é inegável sua importância para o avanço do debate científico e dos estudos feitos ainda hoje sobre o surgimento da vida na Terra. Mas será que um dia vamos ter uma resposta definitiva para as nossas origens? O debate pode até seguir em aberto, tal qual a nossa oportunidade de escolher entre o acaso ou entre um projetista que conhece esse planeta desde a quantidade de grãos de areia na praia até os fios de cabelo da nossa cabeça. E no próximo episódio, eu vou conhecer um robô muito simpático. Fiquei sabendo que você gosta bastante de robôs, certo? Eu adoro robôs. Eu vou em busca de respostas sobre a complexidade irredutível. A vida é formada de várias partes que trabalham sincronizadamente, todas com o mesmo propósito. E se você retira uma dessas partes... Falta uma, acabou. Faltou uma, acabou. E me aventurar nas cataratas do Iguaçu. Tudo isso semana que vem no Origens.